Câmara hoje discute duas PECs, duas propostas de emenda à Constituição. A primeira é aquela que coloca fim ao foro privilegiado, que a direita vem defendendo muito, mas que há uma percepção que pode ser o triunfo da impunidade. E a outra, pior ainda, que amplia a proteção aos parlamentares ao estabelecer novos critérios para a prisão de deputados federais, a chamada aí PEC da impunidade, assim que ela foi apelidada também. Apesar das discussões, não há garantia da votação das propostas. Carol Rosito, conta pra gente como está a Câmara dos Deputados. Estão chegando os parlamentares hoje, já é quarta-feira, hoje é dia de trabalho. Não é para voltar não para as bases eleitorais, porque não chegou ainda sexta-feira. Tem chance de votação hoje ou tá difícil? Pois é, na verdade nem é quinta, né? Quando começa a esvaziar aqui o Congresso Nacional. Mas a expectativa, Uribe, é que para o meio da tarde, fim da tarde, o presidente Hugo Mota abra a sessão de votação com aquela pauta um pouco polêmica, né, envolvendo esses itens que você citou. Primeiro, fim do foro privilegiado e também a chamada e conhecida PEC da blindagem, ou prerrogativas, ou impunidade, como tem aí inúmeros nomes. Bom, falando um pouquinho sobre o fim do foro, o presidente Hugo Mota, depois da reunião de líderes ontem, decidiu pautar esse tema, claro, né, sob pressão ali da oposição, é uma pauta prioritária, considerado ali o tema mais urgente, o único item da pauta nesse momento para lideranças da oposição, desde a ocupação da mesa diretora. Mota pautou o item, mas a própria oposição já admite que a possibilidade dessa proposta de emenda à Constituição ser pautado é baixíssimo ali, ser analisado, né? É baixíssimo. Estava conversando agora com o líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, eles admitem que não tem um número suficiente ali, aquela conta suficiente para conseguir colocar uma PEC em discussão. São necessários no mínimo 308 votos a favor de uma proposta para que ela possa ser aprovada. Então, precisa de um quórum bastante alto. Eles sabem que não tem esse número neste momento, porque é um texto que sofre resistência da base governista, de uma ala importante também do Centrão. Então, seria basicamente a oposição brigando sozinha por esse tema, por essa pauta. Então, a estratégia nesse momento vai ser, inclusive, pedir uma retirada de pauta, conversando aqui com alguns deputados, porque eles já sentiram que o clima em relação à PEC do fim do foro é essa. Agora, em relação à PEC da blindagem ou à PEC das prerrogativas, tem um espírito maior aqui, um clima maior para colocar em discussão e votar, inclusive, em 2 turnos. Há uma expectativa, Uribe, para no início da tarde ali, por volta mais ou menos das 2h30, 3 horas da tarde, o presidente Hugo Mota fazer uma reunião com algumas lideranças e o próprio relator, o deputado Lafayette de Andrade. Ele prometeu entregar aos líderes alguns ajustes, né? Nesse texto, que é um texto bastante antigo, é um texto aí que estava engavetado pelas outras gestões, Arthur Lira tentou trazer esse assunto, não conseguiu, estava meio parado, adormecido desde 2021. Então, o relator está fazendo alguns ajustes, pretende apresentar aos parlamentares antes do início da sessão. A própria oposição já sinalizou que o texto ali na avaliação já melhorou bastante, que há expectativa de aprovação, sim. Mais cedo, o presidente Hugo Mota, durante um evento aqui em Brasília, chegou a dizer, né, por que ele decidiu pautar a PEC da blindagem, dizendo e negando que tenha sido algum tipo de retaliação em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. A gente separou um trecho, viu? Vamos acompanhar. E não é uma medida de retaliação a quem quer que seja, não é uma medida de reação a quem quer que seja. É uma medida que o Poder Legislativo entende que deve discutir, pelo menos dentro da Câmara dos Deputados, acerca dessa revisão constitucional, acerca daquilo que a nós é por direito garantido, e a partir daí, de certa forma, trazer mais independência, trazer mais condição do Parlamento, da Câmara, contribuir, colaborar com os grandes temas e as grandes discussões nacionais. Curi, o problema é que independência não pode se confundir aí com a proteção completa da impunidade dos parlamentares. Hoje, dificilmente você tem esse processo, prisão de parlamentar que não seja em flagrante, tem que ter autorização do Congresso Nacional e agora piorar ainda mais. Daqui a pouco, os parlamentares são cidadãos de primeira classe e o resto da população é de cidadãos de segunda classe. Eles têm uma proteção muito maior quando cometem crimes do que um cidadão comum.
e todo mundo é igual perante a lei, é o que diz a Constituição Federal. Uribe, essa fala ela é importante. É importante, obviamente, internamente, porque a gente está falando de um presidente da Câmara dos Deputados que defende institucionalmente os seus colegas, a sua instituição, a instituição que representa, assim como o Davi Alcolumbre, vocês vão se lembrar ontem ou anteontem, fez aquela defesa das emendas parlamentares, disse que não podia criminalizar. Faz parte desse papel institucional do presidente da Câmara e do presidente do Senado. É isso que esperam os deputados e os senadores, tanto do Hugo Mota quanto do Davi Alcolumbre. Mas, curiosamente, acontecem essas propostas acontece de elas avançarem na Câmara dos Deputados, Uribe, quando alguma coisa está acontecendo na Justiça. E aí não tem como não ver como uma medida de retaliação, até porque no próprio Supremo isso é visto como uma medida de retaliação. Vou dar um exemplo. Ano passado, Flávio Dino toma uma decisão herdando os processos da ministra Rosa Weber, que se aposentou do Supremo, que dizem respeito às emendas parlamentares. Flávio Dino herdou esse processo, tomou uma decisão há um ano, em agosto do ano passado, suspendendo a execução das emendas PIX, de uma série de emendas. Automaticamente, Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, colocou para rodar na Câmara uma proposta anti-Supremo. Uma proposta que era uma retaliação clara ao Supremo Tribunal Federal, como uma resposta à decisão que incomodava e desgastava a relação institucional entre os dois poderes. Então, obviamente, Hugo Mota está no papel dele de defender que não se trata de uma medida de retaliação, mas é difícil não ver como uma medida de retaliação depois de avanços de investigações contra parlamentares no Supremo Tribunal Federal, decisões do Supremo que dizem respeito ou que contrariam interesses da Câmara ou propostas que foram aprovadas pela Câmara e pelo Senado Federal. Então, diante disso tudo, essas medidas, quando avançam no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, são vistas no Supremo Tribunal Federal, sim, como retaliação. O impacto que isso vai ter ainda não é claro nos julgamentos e nos processos, até porque isso blinda os parlamentares de investigações que são abertas no Supremo Tribunal Federal contra eles, e lá há muitas investigações contra eles.